Atenção! Começa agora uma teleaula de microeconomia sobre a teoria da produção voltada ao celular. Você vai assistir a primeira e última aula. Boa sorte! O mundo de hoje é movido pela produção. Ela é quem nos proporciona acesso a produtos, tecnologia, acessórios e outros bens tão importantes em nossas vidas. A produção é o processo em que a empresa transforma os insumos, como mão de obra, tecnologia, área, terra e matérias-primas, em produtos ou serviços, e os vende no mercado. E a escolha do processo de produção depende de sua eficiência, podendo ela ser eficiência técnica, que é o processo em que é possível produzir a mesma quantidade de produto, utilizando menor quantidade de fatores de produção, ou eficiência econômica, que é o processo que permite produzir a mesma quantidade de produto com menor custo de produção. Um dos conceitos mais relevantes na teoria da produção é o de função de produção. Ela é a relação técnica entre a quantidade física de fatores de produção e a quantidade física do produto em um determinado período de tempo. É importante notar que existe uma distinção entre fatores de produção fixos e variáveis, e entre curto e longo prazo. Os fatores de produção fixos são aqueles que permanecem inalterados quando a produção varia, como o capital físico, as instalações da empresa, aluguel, IPTU e entre outros. Enquanto os fatores de produção variáveis se alteram com a variação da quantidade produzida, como a mão de obra e as matérias-primas utilizadas. E ao falar de prazos, define-se curto prazo como o período em que existe pelo menos um fator de produção fixo. Já a longo prazo, todos os fatores variam. Dentro dos processos de produção, temos os indicadores de produto total, produtividade média e marginal, usados para medir seus esforços e rendimentos. O produto total é a quantia total produzida em determinado período de tempo e representa o quanto cada fator produz. Já a produtividade média é a relação entre o nível do produto de certo período de tempo e representa a contribuição média de cada fator para a produção. A produtividade marginal é a quantidade de saída que uma empresa pode produzir com uma determinada entrada. Caramba, é isso mesmo que eu quero. E aí, Marcos, tudo bom? E aí, Gabriel, beleza? Beleza, cara. Tranquilo? Tranquilo, e aí? O que você tá fazendo? Bem. Tô vendo o celular aqui novo que eu preciso comprar hoje. Aí tô vendo um modelo legal aqui. Ah, eu ouvi falar de celular, tem em todas as redes sociais e anúncio no YouTube também. É bacana, tem 4 GB de memória RAM, tem 128 GB de memória também, 4 câmeras. Eu tô gostando bastante desse modelo. E você trocou o celular um tempinho atrás, né, recentemente? Troquei. É esse que eu tô usando hoje. Faz quanto tempo que você trocou mais ou menos? Cara, faz mais ou menos uns 6 meses que eu troquei. Mas você sabe, né? Tá na moda, a gente procura comprar. Atualmente, quem não inova perde o mercado e torna seu produto obsoleto. As empresas buscam sempre aumentar seus lucros. Podemos perceber isso com mais clareza na lei de rendimentos decrescentes. Quando já definida a quantidade de um fator fixo, ao aumentar o fator variável de produção, a produtividade marginal do fator variável cresce até certo ponto e a partir daí decresce até tornar-se negativa. Por exemplo, consideremos a produção de um produto, tendo como fator fixo as instalações da empresa e como fator variável a mão de obra. Com o aumento da produção, no início ela cresce substancialmente, porque há poucos trabalhadores para muitas instalações. Aumentando o número de trabalhadores e se as instalações permanecem as mesmas, chega-se a um ponto em que a produção continua crescendo, mas as taxas decrescentes, em virtude do excesso de trabalhadores. No caso da produção de um celular, devido ao estilo do mercado ser muito rápido, no início a produção cresce substancialmente. Porém, com o passar do tempo, a tecnologia se torna ultrapassada, fazendo com que as vendas caiam, prejudicando os lucros. Assim, as empresas trazem novos produtos com melhores tecnologias para retornar às taxas crescentes.
Na lei de rendimentos decrescentes, se entende que há 3 estágios do produto. O primeiro estágio é o rendimento crescente de escala, mais conhecido como economia de escala, onde o fabricante mantém sua produtividade alta, reduzindo cada vez mais seus custos e maximizando seus lucros. Por exemplo, supondo um aumento de 10% na quantidade de mão de obra e de capital, a produção aumenta em mais 10%. Isso significa que as produtividades médias dos fatores de produção aumentaram. Um dos mercados mais avançados e rápidos atualmente é o que estamos lidando, o dos celulares. A cada ano, as empresas e marcas lançam inúmeros modelos, e o objetivo é ganhar no avanço da tecnologia e ter um smartphone diferenciado no mercado para que assim atraia mais consumidores e venda mais. A cada novo lançamento, as pessoas ficam animadas e ansiosas para trocar mais uma vez de aparelho, procurando vantagens e desvantagens em cada modelo. Pesquisas apontam que a maioria dos brasileiros trocam de celular, no máximo a cada 2 anos. Isso acontece por conta das inovações oferecidas e o status aclamado pela sociedade. Ah, entendi. Mas agora pense, você acha que você realmente necessita desse novo celular? Ou consegue perceber que é uma vontade que você tem? Faz sentido isso que você falou. Mas eu acho que eu vou continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia com esse, que eu faço com esse, com outro celular, mais novo. Mas tem alguma coisa que me instiga a comprar. É uma coisa que eu não sei explicar, mas parece ser legal conseguir ter outro celular novo. Entendeu? Uma coisa diferente. Essa vontade que o Marcos tem pode ser explicada pelo esforço que as empresas têm em fazer o cliente comprar cada vez mais. Ela foca esse esforço no setor de marketing, onde promove sempre a sua marca, intrigando as pessoas a comprarem cada vez mais celulares, fazendo consequentemente as empresas terem mais lucros. E sabe como é jogada essas ideias? Como? Com grandes lançamentos em curto espaço de tempo. Ah, legal, é igual aquele negócio da teoria de produção que o Dimas passou na sala, não é? Ah, bacana. Continuando de onde paramos, vem a próxima fase. Se na primeira fase estávamos tentando reduzir custos e aumentar a produtividade, é agora nessa segunda fase onde ocorre a estagnação. Basicamente, é quando algum insumo começa a falhar. Pode ser tecnologia, matéria-prima, layout ou qualquer outra coisa do tipo. No nosso caso, na produção de um celular, essa estagnação é praticamente nula. Isso acontece por conta dos intervalos entre lançamentos serem muito curtos. Após essa estagnação momentânea, entra a terceira fase, o rendimento decrescente de escala, onde vários fatores de produção começam a falhar, fazendo então com que a produtividade caia cada vez mais e os custos do produto comecem a subir de maneira constante, consequentemente fazendo com que lucros caiam. Ocorre quando todos os fatores de produção crescem numa mesma proporção e a produção cresce numa proporção menor. Por exemplo, supondo o aumento de 10% na quantidade de mão de obra e de capital, a produção aumenta apenas 5%. Isso significa que as produtividades médias dos fatores de produção caíram. Porém, em determinado momento da terceira fase, o processo de produção é abandonado e substituído por um outro processo, fazendo que um novo ciclo comece, com um processo menos custoso e mais lucrativo. Novamente, ao falarmos da produção de um celular, essa queda é ocasionada pela tecnologia, que vai se tornando ultrapassada, demandando produtos mais avançados tecnologicamente, que desempenhem melhor comportamento no mercado. Essas fases são constantes. Portanto, as empresas procuram sempre aumentar os seus ganhos e reduzir os seus custos. Por hoje é só. Tchau, tchau!